Ora bem, o meu interesse por cursos hídricos formou-se no 12º ano, quando, ainda sem saber muito bem para onde é que havia de ir, vim da área de saúde da secundária, vi um curso que era Engenharia de Recursos Hídricos e cativou-me logo à primeira, o nome. E era em Évora, foi em Évora, o curso já terminou. E depois do curso, portanto, este curso permitia a abertura a muitas áreas dos recursos hídricos, eu fiquei-me nas águas subterrâneas e daí continuei os meus estudos no técnico, fazendo o mestrado e o doutoramento, sempre na área dos recursos hídricos, tanto subterrâneo como superficial. A importância da água é vital, não é novidade nenhuma. Tem acompanhado a civilização desde que existem animais, desde a presença dos seres humanos depende essencialmente da presença de água. Quando não existia água, foi preciso muitas obras de engenharia para que se potenciasse a sua existência. E é sobre esses temas que eu também vou falar um bocadinho, sem querer dar spoiler. Não, realmente eu tenho tido a sorte de trabalhar em muitos países, desde as Galápagos e alguns países da América do Sul, passando por África, Cabo Verde, Angola, Moçambique sem lá ir, infelizmente, mas Angola e Cabo Verde já tive várias vezes, sobretudo em Cabo Verde, e terminando em Timor. E a maneira como a água é vista, muitas vezes está relacionada com práticas ancestrais, muitas vezes ligadas à religião, que de alguma forma potenciam ou não a sua gestão e o seu uso. No entanto, a maneira como o ser humano encara a água não é muito diferente de uns países para os outros, incluindo a maneira como trata a água ainda antes de haver contacto entre estas civilizações. Há pontos comuns, o que é muito interessante, em termos de infraestruturas hidráulicas. Desde os Incas, ou das civilizações pré-Incas, até aos persas, à civilização pérsia. Há similitudes de infraestruturas hidráulicas. No entanto, a nossa relação com a água é sempre a mesma. Qual é a diferença de Portugal relativamente a estes países? Estes projetos que eu tive nestes países são muitas vezes relacionados com projetos de desenvolvimento. Desenvolvimento de países em que ainda não utilizam a água de uma forma muito efetiva, que ainda têm possibilidades de melhorar o seu uso. Portugal tem enquadrado na União Europeia e as leis que vêm da União Europeia obrigam a que os Estados-membros utilizem a sua água de forma racional, sempre também protegendo os utilizadores, através de práticas de gestão que se chamam gestão integrada de recursos hídricos. A gestão integrada de recursos hídricos não é só o tipo de origens de água, seja subterrânea, superficial, desalinizadores, que se fala muito agora, mas também trazer tudo o que a civilização tem para a gestão. Por exemplo, práticas culturais, contaminação dos solos, a influência da qualidade da água dos rios no mar. Portanto, isto é tudo, entra tudo nesta prática de gestão integrada que se pretende que os outros países em vias de desenvolvimento também a pratiquem. Muitas vezes isto não é, esta ideia de levarmos para lá os nossos tipos de gestão às vezes não resulta. Porque há práticas sociais que não permitem e que não faz parte do seu dia-a-dia, que é difícil implementar. No entanto, a evolução dos recursos hídricos a nível mundial é sempre esta, é a gestão integrada com respeito tanto pelo ambiente como pelos utilizadores. Fundamental. E esta gestão integrada, porque é que essa pergunta é interessante? Porque em Portugal estamos a ver um grande crescente da utilização de água na agricultura, ainda mais, e tem-se permitido a utilização de árvores e pomares em zonas que, sem os devidos estudos, não sabemos se é possível extrair tanta água para rega ou não. E aí esta tal abordagem holística da gestão dos recursos hídricos, que também deverá ter isso em conta. Não é? E que as secas, obviamente, são potenciadas não só pelo uso, mas sobretudo pela disponibilidade. Essa é a principal, obviamente. Em Portugal nós temos esse problema da disponibilidade de água, que está muitas vezes relacionado com as alterações climáticas. Há cada vez mais uma tendência maior para a ocorrência de secas, e secas mais severas. São valores medidos, não é nada inventado, nem é mesmo com medições de precipitação, de temperatura, do caudal dos rios, do nível das águas subterrâneas. E o que é facto é que cada vez mais há mais secas e cada vez mais urge a identificação de medidas mitigadoras. No entanto, vê-se que essas medidas não estão a ter nem muito efeito ou não estão a ser muito bem implementadas. E Portugal, infelizmente,
não é conhecido pelo melhor planeamento e por implementar o melhor planeamento na sua gestão. Há um papel muito importante. E eu, ao longo da minha vida, não tenho cruzado com muitos sociólogos, mas com poucos antropólogos, ou quase nenhum. E nesta gestão integrada é fundamental a presença de antropólogos. Há uma visão, um crescendo do interesse da antropologia também nos recursos hídricos e vice-versa. Há correntes já de investigação que estão a arrancar há muito pouco tempo, mas que estão a ter muita força e já com muitos artigos publicados, que eu acho que há trabalho para os antropólogos na gestão dos recursos hídricos.